Amém, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, Fé em Ação. Hoje vamos falar de um assunto maravilhoso sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho completo. E eu trouxe um convidado muito especial, um cara maravilhoso. Se apresenta aí, Alexander Josué. Te conheci essa semana, né? Graça e paz, Raul, a todos aí que nos acompanham. É uma alegria ter essa oportunidade de estar aqui com você, de conhecer. Que lindo. Meu irmão em Cristo, fazendo um trabalho aí maravilhoso na cidade, na nossa região aí, expansão do Evangelho, e ter essa honra de poder estar aqui com vocês, para mim é uma alegria. Glória a Deus. Alexander, se apresenta aí, mano. Se apresenta de onde você congrega, onde você mora. Então, eu congrego na Lar Jesus aqui, pastor Ivandro, pastora Clarice, também tem o pastor Wagner ali, pastora Carol, um pessoal que tem um trabalho de muita excelência. Glória a Deus. É uma alegria para mim também poder estar ali ajudando eles. A gente trabalha ali na comunidade como professor de escola bíblica. Que lindo. Temos montado aí uma estratégia para ensino, discipulado e tal. Então, eu vim de São Bento do Sul, perto de Joinville, lá. Faz 4 anos que estou aqui no Oeste. Vim para cá com um pedido de um pastor amigo, pastor Gilberto Chaves, trouxe para cá na Assembleia de Deus dar ensino bíblico, escola teológica. Que lindo, cara. E eu vim com esse propósito e acabei conhecendo a minha esposa aqui. Uau. Há 4 anos atrás. Foi um presente de Deus para mim também. Casado agora 2 anos, tenho uma filha de 6 meses. Que lindo, cara. Zoe Mavi. Presente de Deus também para minha vida, assim, que com certeza foi assim transformador para mim viver isso, né? Glória a Deus. Ter essa oportunidade de estar podendo falar do Evangelho e construir uma família aí é mais uma responsabilidade de discipulado, né? Então, para mim isso está sendo fantástico. É uma alegria para mim também estar aqui. Glória a Deus, cara. E vamos lá. Nós nos conhecemos essa semana, né? Fomos tomar um café junto. Eu falei, cara, esse cara aí tem Jesus no jeito de falar, no jeito de olhar, porque você vê quando o cara é diferente, né, mano? Eu falei, não, esse cara aí eu tenho que falar, tenho que conversar com ele, tenho que gravar com ele, cara. Que lindo, né? E é lindo, Alexander, falar com pessoas, mano, que tem fundamento, pessoas que têm uma base sólida, sabe? E tem conteúdo, cara. Então, isso é lindo. E ainda mais o conteúdo da palavra, né? Do Evangelho. É lindo, cara. E o pouco que a gente conversou e eu pude ver Jesus na sua vida, mano. E muito obrigado por ter aceitado o convite e estado com a gente. Bora pra palavra? Bora. Aleluia. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Aleluia. Que lindo. Provavelmente é isso aí. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho. E eu gostaria de ler um texto básico, muita gente conhece. Básico não podemos dizer, né? Básico. Profundíssimo. E como todo programa, nós fundamentamos o nosso programa com uma palavra, né? A gente entende que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí não faz sentido nós termos um programa Fé em Ação e não trabalharmos com a palavra, né? Então vamos ler Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus dizendo, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. E aí, ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, né? Marcos termina com amém. Glória a Deus. Como nós vamos falar do Evangelho, eu quis ler esse texto sobre a pregação do Evangelho e já te fazer a pergunta principal, assim, eu acho que é o generalizar isso aqui. O que é o Evangelho, cara? Raul, essa eu não tenho dúvida que é
a maior necessidade que a igreja vive hoje é compreender o significado do Evangelho. Muitas vezes a gente vê que em muitos lugares parece que o Evangelho se tornou um assunto para novos convertidos. E, na realidade, está muito longe disso ser a verdade, né? O Evangelho, ele é com certeza a essência principal de tudo que Deus tem feito a nosso favor. E o Evangelho, ele muito mais do que os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, é o propósito eterno de Deus. Então, o Evangelho não se resume a regras religiosas e uma forma de agradar a Deus, né? Então, o Evangelho, hoje, essa grande necessidade que tem da igreja em se falar muito sobre o Evangelho, é porque durante muito tempo se transformou o Evangelho, como eu disse, num assunto simplista. O Evangelho não é simplista, ele é simples, no sentido que é acessível a qualquer um, né, a nível de conhecimento, de entendimento. Mas ele é muito profundo. Então, a gente tem tentado falar muito no Evangelho completo. O que seria isso, né? Um Evangelho que ele está fundamentado em toda a verdade da Escritura. Então, poderia começar, vamos dizer assim, dando um significado, que é a palavra Evangelho, né? O Evangelho é uma boa notícia. Uma boa notícia a respeito do que Deus fez por nós. Mas não se resume só a isso. Porque parece, quando a gente fala isso, que o Evangelho se resume a um ato de conversão, de salvação, né? E o propósito eterno de Deus não se resume, a salvação não é um fim em si mesmo. Uau, que lindo, cara. Então o Evangelho, Raul, não se resume à justificação do pecador. Não é simplesmente dizer, está tudo bem, agora você está justificado, a tua dívida está paga e pronto. Então, a falta de entendimento da completude do Evangelho faz com que muitas pessoas professem ser cristãos, mas não têm ideia do que é o Evangelho. Então, o Timothy Keller, nós comentamos há pouco, uma das menções dele é que o Evangelho é sempre crucificado entre 2 ladrões, né? Então, a gente tem visto no decorrer dos anos aí, eu tive a minha primeira experiência com o Evangelho há 24 anos atrás. Então, a gente viu mudanças na forma do entendimento do Evangelho, né, durante esse período todo. Então, durante um tempo, o Evangelho estava crucificado entre um legalismo, onde, através da sua justiça própria, das suas obras, você alcançava a salvação. Sim. Começou-se a se falar muito sobre a graça, que é uma das facetas do Evangelho, e o entendimento de que a salvação é um dom de Deus, não é uma recompensa por ser bom o suficiente. É um dom de Deus, é um presente. Deus me salvou porque Ele quis. É simples assim, é o que Paulo escreve aos Romanos. O beneplácito da vontade de Deus, Ele quis me salvar. Ele quis te salvar. Isso é a graça, é um favor imerecido. Mas alguns olharam para a graça e acharam que, já que era imerecido, então eu poderia viver de qualquer jeito. De qualquer jeito, Então, do legalismo, da justiça própria, muitos passaram para a libertinagem. Começaram a achar que, já que é de graça, já que não depende das minhas obras, então eu posso viver de qualquer jeito. Isso é a mensagem incompleta do Evangelho. Então, as boas novas de salvação, obviamente, ela tem que vir a partir de uma má notícia, né, Raul? Uhum. Então, se eu tenho uma boa notícia, que é o Evangelho, tem que vir a partir de uma má notícia. E a má notícia é que não há um justo sequer. Todos pecaram. Estão destituídos da glória. Da glória de Deus. E essa palavra destituídos lá no texto é muito interessante porque ela dá, no conceito original dela, lá no grego, dá a ideia de alguém que ia participar de uma maratona e não chegou a tempo para começar a corrida. Nossa. Então você não tinha a menor possibilidade
de participar disso e ver se você ia conseguir chegar até o fim. Então, isso é estar destituído. Está completamente fora da possibilidade de qualquer um ser bom o suficiente para merecer a salvação. Que lindo. Uau. Então, segundo o Evangelho, Raul, a salvação é um presente, não é uma recompensa. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Que Então, lindo. melhor para entender, talvez, o Evangelho, entender o que ele não é, né? Então, o Evangelho não é uma forma de agradar a Deus, para ele ficar bem feliz e te dar uma aposentadoria celestial. Que seria um evangelho da prosperidade ou até mesmo um evangelho pregado no passado que você comprava um lugar no céu. O Evangelho é exatamente isso. Ele não é uma forma que você consegue convencer a Deus que você foi bom o suficiente. Então, tem gente que às vezes não compreende o Evangelho, ele vem para a igreja e ele acha que agora, se ele seguir esse número de regras, ou deixar Deus bem feliz com as suas condutas, Deus vai tirar uma média no final da vida dele e vai dizer, nossa, parabéns. Agora você pode vir fazer parte aqui da minha família. Meu clã. Né? Então, segundo Jesus, isso é uma forma de estar perdido. Né? Segundo o ensino de Jesus, tem duas maneiras de estar perdido. Segundo o Evangelho. Uhum. Né? Uma é viver deliberadamente como inimigo de Deus. Eu não me importo com Deus, eu vivo do jeito que eu quiser. Como o irmão mais novo da parábola do filho pródigo. Sim. Né? Que pegou a herança do pai, né? Pegou o que o pai tinha e foi viver do jeito que bem entendia. Essa é uma maneira de estar perdido. Mas a outra maneira é viver como o irmão mais velho, que fazia o que ele disse para o pai no final da parábola de Lucas 15. Eu nunca desobedeci o mandamento teu. Eu trabalhei para você como um escravo. E tu não me deu nem sequer um cabrito. Então ele fazia, ele obedecia, ele trabalhava para o pai, para quê? Para botar a mão na herança. Então isso é uma maneira de estar perdido. E o pai disse o que para ele no final? Meu filho, meu filhinho, ele disse. Tudo o que eu tenho é teu. Bom. Então, que lindo, cara. E o Evangelho está crucificado no meio dos dois irmãos. Uns acham que porque é por graça eu posso viver de qualquer jeito. E outros não entendem a graça e querem ser bons o suficiente para merecer. Tem surgido, né? A gente tem visto várias pessoas pregando a palavra de Deus e da forma que elas acham que é e não da forma do que está escrito. Ou não da forma que Jesus direcionou para que fosse, né? Por exemplo, a gente vê várias facetas de, na igreja primitiva, ser pregado outros evangelhos. Né? Sim. Você vê, por exemplo, o primeiro concílio da igreja em Atos 15, pessoas querendo colocar doutrinas, né, judaizantes, né, no evangelho de Cristo, que Pedro, né, e Tiago até se levantam, né? Poxa, eles receberam o Espírito Santo, o dom da vida, né? E nós queremos imputar coisas que às vezes nem nós mesmos, né? E Jesus falou sobre isso em Mateus 23, conseguem viver. E aí criaram, né, lá o primeiro concílio e criaram aquelas 5 regrinhas básicas, né? Mas Jesus também fala, por exemplo, sobre o evangelho do reino ser pregado. Jesus, ele no início, Mateus 4, ele começa pregando o evangelho do arrependimento, né? Pregava, arrependei-vos. Então, cara, como... Aí eu tô tentando construir algo para te fazer uma pergunta em si, né? Porque a gente vê vários evangelhos dentro dos evangelhos, dentro da palavra de Deus. Naquele tempo já, imagina hoje, né? Tem surgido agora o coach, né? O evangelho coach. Já era a baboseira ou da prosperidade, né? Daí tem o da hipergraça, tem o coach, tem vários, né? E aí, geralmente, o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias, né? Sim. As pessoas seguiriam, né? Doutores, segundo as suas concupiscências. Segundo as suas concupiscências, né? E a gente até vê pessoas achando que estavam seguindo o evangelho certo, por exemplo, em Atos 19, que o apóstolo Paulo pergunta se aqueles discípulos de João, né, receberam o batismo só de João, né, foram batizados por Apolo, né? E aí nem sabiam quem era nem sabiam quem era o Espírito Santo, né?
E aí Paulo prega o evangelho do reino, né? O evangelho de Cristo. E batiza eles novamente. E aí, cara, isso é escândalo, né, hoje para os nossos dias, né? Como assim batizar novamente, né? E, cara, existem hoje tretas aí, denominacionais, religiosas a respeito disso, né? Mas eu gosto de falar da Bíblia, cara. Eu gosto do que está na Bíblia, né? Porque é ela que traz luz, é ela que nos clareia, Salmo 119, né? Então, cara, não vamos pregar outro evangelho, a não ser esse. E aí a pergunta que eu te faço é: qual que é o evangelho verdadeiro, cara? Em cima de tudo isso aí, como é que eu sei discernir? Como é que eu consigo discernir tudo isso aí? Qual que é as facetas para eu olhar para uma pessoa pregando, né, e falar assim, não, cara, esse aí é o evangelho do reino. Porque até o apóstolo Paulo fala para nós não julgarmos o profeta, né? Mas sim julgarmos a profecias, né? Colocar à prova, 1 Tessalonicenses 5, colocar à prova as profecias, isso, né? Em Corinto também ele fala, né? Para que a profecia deve ser julgada, né? O João também escreve que provai todos os espíritos. Isso. E como eu julgo a profecia correta, assim? Esse é o evangelho. Qual que é a base que eu uso? Enfim, nos discorre sobre isso aí. Tá, nós vamos ver assim que lá, começar aqui, lá em Mateus 16, você vai encontrar 4 fundamentos do evangelho. Jesus tem uma conversa com os discípulos lá, perguntando quem vocês dizem que eu sou. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O Filho de Deus, enfim. E daí Jesus fala para ele, sobre esta pedra, que é esta declaração, sobre este Cristo, edificarei a minha igreja. Então ele começa falando do Cristo, depois ele vai discorrendo em todo o texto, já não vamos ler que demora bastante tempo, mas ele vai falar do Mateus 16, se vocês olharem lá, a partir do versículo 16, se eu não me engano, ele vai falar do Cristo, da igreja, da cruz e do reino. São 4 fundamentos do evangelho. Como é que eu julgo uma mensagem? Hoje nós só temos uma forma de iluminar o nosso entendimento, que é a palavra de Deus. Então uma coisa que afronta muito a igreja hoje é uma teologia que vem fazendo o que Satanás fez desde o início, relativizando a palavra. Então eles dizem assim, mas nem tudo está aqui. Então o que Satanás fez lá no jardim? Ele relativizou a palavra que Deus tinha dado para eles. Porque ele chega para Eva e diz assim, o que Deus disse para vocês? Ele disse que podemos comer de todos, menos daquela árvore. O que ele fez? Relativizou a palavra. Ele disse, não é bem assim. Tem coisas a mais disso. Na verdade, se vocês acessarem aquele ambiente, vocês vão saber coisas que vocês não sabem hoje, vocês vão ser mais poderosos. Enfim, por quê? Se eu relativizo o que está aqui, eu posso criar a doutrina que eu quiser. Então, eu tenho uma revelação a par da Escritura. Tá? Então, eu acho que a base de tudo é uma das máximas da Reforma Protestante, que é sola Escritura. Então, através disso aqui, da revelação escrita de Deus, a gente começa a poder verificar o que é evangelho e o que não é. Né? Através das Escrituras. Através das Escrituras. Então, é uma das bases que a gente costuma dizer que é uma das bases dos fundamentos da igreja, de Atos 2, que eles faziam o quê? Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o primeiro é o ensino dos apóstolos. Isso que é daqui que a gente vai tirar, aí começar a poder usar como entendimento, iluminação do entendimento para julgar isso aí. Mas de Paulo aos Gálatas, você vai ver que a carta aos Gálatas é uma das que ele vai mais direto ao ponto. As outras, ele saúda, ele faz uma oração, enfim, os Gálatas, ele chega e vai direto ao ponto. Então, lá em Gálatas 1, no 6 em diante, ele diz assim, eu estou muito admirado, estou muito surpreso, estou muito perplexo que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual, na verdade, não é outro. Nossa. Porque não existe um outro evangelho verdadeiro. Que doideira. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, dizer que existem evangelhos falsos não tem nada de mentira ou de heresia. Né? Então, isso é uma coisa que afronta muito o nosso
nossa vida hoje de igreja, né? Outros evangelhos, como você disse, né? Então eu acho que criar o entendimento correto do evangelho, é por isso que eu disse no início que é um dos maiores desafios nossos hoje. Fazer as pessoas entender o evangelho em toda a sua plenitude. Uau. A graça, o reino e o evangelho eterno. E ele é maravilhoso. Maravilhoso, porque se você vê Jesus lá em Lucas 4, quando ele começa o ministério dele, ele volta lá, né, em Nazaré, ele entra na sinagoga, pega o rolo do profeta Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e libertar o oprimido. Então você vê o seguinte: o que é a proclamação da liberdade? A boa notícia. A pregação. Né? E entre a proclamação da liberdade e a libertação do oprimido, existe uma cegueira. E é essa cegueira de entendimento que impede as pessoas de realmente serem livres pelo Evangelho. Uau, que lindo, cara. E viver uma liberdade do Evangelho. Enquanto você vai falando, vem textos bíblicos, né, na cabeça. Daqui a pouco nós vamos dar uma lida ali em Efésios. Que lindo. Que é, tendo iluminado, Paulo faz uma oração. Sim. Pela iluminação do entendimento de vocês. Daí depois ele vem e já no capítulo 3 ele vai dizer assim: agora, com todos os santos, vocês possam entender, compreender a largura, né, o comprimento, a profundidade, a altura do amor, né, de Cristo e tal. Então, entre a proclamação, entre a graça, porque a proclamação da liberdade é o evangelho da graça, que é o lá Efésios 2, né? Vocês são salvos pela graça, que é um dom de Deus, mediante a fé, que é um presente de Deus. Então, é favor imerecido através da fé, que é um presente de Deus. Não vem de vocês, ele diz, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o evangelho da graça. Mas ele não termina ali. Ele vai para o evangelho do reino. Ele vai dizer, não é por obras, mas para boas obras. Então, Não Jesus... é por, é para. Não é por, é para. Então, tem gente que quer fazer o caminho contrário. Quer fazer por. Quer fazer pelas obras para ter acesso à graça. Não funciona. Porque isso não é o evangelho. E outros querem a graça, mas não querem o reino. Porque o evangelho da graça, Raul, ele vai me possibilitar a entrada no reino de Deus. E eu posicionar no reino de Deus, agora eu sou uma nova criatura. E ninguém fica um bebê o resto da vida. Então, no evangelho do reino, eu vou passar a amadurecer dentro do reino de Deus. E gradativamente ser transformado à imagem de Deus. Ser coparticipante da natureza divina, é o que Pedro fala. Então, existe um processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação da imagem, que é a restauração lá do plano inicial de Deus. Que legal. A imagem e semelhança. Então, que sentido faria, Raul, eu ser salvo pela graça e eu continuar vivendo a mesma vida? Não faz sentido nenhum. Não é faz. O evangelho da graça. E eu nem sei do se reino. tem como também. Se consegue. Não existe. Se eu tive acesso. Não. Claro Quem que... nasceu de novo só quer uma coisa, Raul: Cristo. Uau. Que lindo, cara. Então, o cara que diz assim, então quer dizer que eu posso ver de qualquer jeito não conhecer o Cristo? Não. Isso, claro, né? Isso são assuntos teológicos, né? Também, né? Mas eu também creio, cara, que... Cara, teve um encontro, porque se nós formos ver os evangelhos em si, que traz para nós a revelação do Cristo, todos os encontros foram marcantes. Todos os encontros geraram algo, e todo mundo que se encontrou com Jesus não permaneceu a mesma coisa. Todos que se encontraram com Jesus não permaneceram as mesmas pessoas. E a gente pode generalizar em até no Antigo Testamento. Os que se encontraram com Deus também não permaneceram iguais, né? Então, a gente vê que depois de um encontro com o Evangelho, de fato, com Cristo, né, crucificado, não tem como permanecer o mesmo. Eu acho que é importante, às vezes, a gente observa isso no dia a dia, né? Que a gente diferenciar a experiência com Cristo do novo nascimento. Né? Então a gente vê muita gente que tem experiências
sobrenaturais, experiências com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a própria palavra, né? São impactados pela palavra, né? Mas nunca nasceram de novo. Bom. Então, isso eu acho que é uma coisa que precisa ser falado no nosso meio. Precisa ser falado sobre o novo nascimento, que é mudança de natureza. Aquele que nasceu de novo não está resolvido, não terminou o processo. Se eu nasci de novo, agora eu estou posicionado novamente ou pela primeira vez no reino de Deus. Então, um bebê não pode permanecer para sempre um bebê. Ele precisa amadurecer dentro do reino. Então, o fato de não haver em muitas pessoas essa mudança de natureza é que tem levado o evangelho para esses vieses que, como disse Paulo, não é outro evangelho. Não é o verdadeiro. Se parece, mas não é. Não, você tocou num assunto falou algo muito legal, muito, muito profundo, porque o fato de não haver a transformação ou não concordar com algum ponto no evangelho verdadeiro me faz com que eu crie outro evangelho para associar ele à minha concupiscência, ao prazer da minha vida, né? Isso. É aquela coisa assim, né? Tu falou da teologia da prosperidade e tal, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas você veja, dentro do evangelho a gente pode falar sobre tudo. Então, esse livro tem um único assunto, Cristo, e isso diz respeito ao evangelho. E ele é completo. Quando você quer falar sobre qualquer coisa, se você partir do evangelho, você vai ter, vamos dizer, sucesso. Então, por exemplo, o que o evangelho fala sobre dinheiro? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, junteis tesouro no céu. E outra vez o que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a cobiça dos olhos, os desejos da carne, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é isso que o evangelho fala sobre dinheiro. Então eu acho que aqui acaba a conversa sobre dinheiro. É isso que ele diz. Aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tessalonicenses 4:16, se eu não me engano. A vontade de Deus é a vossa santificação. Nossa, que lindo. Então, a santificação, a gente poderia colocar aqui como o evangelho do reino. Porque é o que Jesus prega o tempo todo. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependimento não tem nada a ver com remorso ali. Tem a ver com o que nós estávamos falando da cegueira. Que arrependimento é transformação de entendimento. Então, quando o meu entendimento é transformado, quando o evangelho da graça ilumina verdadeiramente a minha mente, olhos do entendimento. Os olhos do meu entendimento, então agora eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E isso é o que Paulo fala, a esperança da glória. Glória a Deus, cara. Cristo em mim é a esperança da glória. Então, se eu não vivo mais, por que eu estou preocupado em ser abastado? Por que eu estou preocupado com esse mundo? Paulo ele fala em Romanos 12 um pouco sobre isso também, né? Ele fala, não vos conformeis com este século, né? Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Da nossa mente. Que ele estava completamente... Metanoia. Ele estava completamente focado nisso. Ele fala muito sobre isso. Então ele vai aos Efésios e ele diz que a revelação do mistério, se eles entenderem, compreenderem, compreenderem o mistério de Cristo, eles entram no propósito eterno de Deus, que é a restauração de todas as coisas e a revelação da multiforme sabedoria de Deus através da igreja, que não são as quatro paredes, obviamente, são o corpo de Cristo, a família de Deus e o templo do Espírito, que somos nós, né? Então você vê, a carta dos Efésios vai dizer que o propósito eterno do Evangelho, que seria, vamos dizer assim, a terceira faceta do Evangelho, sendo o Evangelho da graça, boa notícia, o Evangelho do reino, que é esse novo posicionamento de vida, essa novidade de vida, transformação à imagem do Filho, né, tem um propósito eterno, que é revelar a toda a criação a multiforme sabedoria de Deus.
E daí isso, o texto é riquíssimo, né? Sim. Se fosse para entrar nisso aqui, mas eu posso ler aqui o que Paulo fala da revelação desse mistério que nós estávamos falando de transformação de entendimento. A transformação de entendimento só pode vir através da compreensão, né? Claro. Então Paulo vai dizer assim, ó, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco. Então ele está falando do Evangelho da Graça. Vocês entenderam mesmo, né? Se vocês ouviram, né, mesmo o Evangelho da Graça, como pela revelação ele me fez saber este mistério. Ele bota entre parênteses, né? Como vos escrevi antes em poucas palavras. Estava falando do capítulo 1 e 2. Pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Depois ele vai trazer aqui, ele vai dizer no verso 10, para que agora os poderes e autoridades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo. Então é a igreja hoje que transmite, que mostra quem realmente é Deus. Então como é que eu não vou ser transformado pelo Evangelho? Se é através da minha vida que Deus vai revelar a sua multiforme sabedoria. Através da vida de cada um, Raul. Que loucura, cara. Que lindo isso. Isso é demais. Esse evangelho completo tem que ser compreendido. Eu tenho que entender a graça. Porque se eu entender a graça, tudo que eu vou querer na minha vida, Raul, é viver conforme o que agrada a Deus. Não para ser salvo, porque eu já fui. Os meus pecados de amanhã estão pagos, Raul. Que lindo. Então eu vivo hoje pelo que ele fez por mim. Não pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez. Esse é o Evangelho da Graça. E hoje esse Evangelho, ele me transforma. E progressivamente eu vou sendo transformado, como diz lá em Coríntios, de glória em glória a imagem do seu Filho. Nossa. Que conversa linda, cara. Uau, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro falando do Evangelho. Tem assunto. Você que nos assiste aí, espero que você esteja sendo edificado através dessa conversa e uma palavra que a gente conversou aqui, que me pegou, né? E Martinho Lutero já falou também. Só a Escritura. Só a Escritura. A Escritura, ela é o fundamento e ela é o que necessitamos para vivermos o Evangelho. Você trouxe os 4 fundamentos do Evangelho, né, em Mateus 16. E aí, enquanto você falava desses 4 fundamentos, eu me recordei que Pedro, no mesmo momento que ele tem a revelação, e logo após isso, Jesus, ele começou a mostrar, Mateus 16, versículo 21, diz assim, ó, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro tem a revelação, Jesus derrama o evangelho sobre ele, que você trouxe ali, que é Cristo, igreja, cruz e reino. Jesus, ele derrama os fundamentos sobre Pedro, né? E aí ele vai e fala, eu preciso ir para que isso se cumpra e eu vou ressuscitar no 3º dia. E aí Pedro tenta imputar em Jesus o evangelho, aquilo que ele entende, aquilo que ele acha. Uhum. E eu digo assim, o maior problema hoje é que as pessoas querem falar o que acha, querer falar o que é, e na maioria das vezes está ligado à concupiscência, aos prazeres desse mundo, né? E, cara, hoje a gente tem um grande problema, por exemplo, que é as mídias, né? Que é a própria rede social aí, youtuber e afins, que pessoas, eles não estão mais concordando com algumas pregações e declarações na igreja local, enfim, ou o pastor meu tá pegando muito pesado, e ele vai e puxa um da prosperidade, um do coach, um da hipergraça, cara, ele puxa aquilo que convém a ele e segue aquele pastor, e ouve aquele pastor, e compartilha as mentiras daqui a pouco daquele pastor, e para ele tá tudo certo, porque aquela é a verdade que ele abraçou, e Pedro abraça uma verdade, e Pedro tomou parte e começou a repreender Jesus. Imagina, Jesus falando do evangelho e Pedro repreendendo Jesus.
E olha o que Pedro fala: Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Quem que estava falando ali, né? Pedro, né? E por trás dele quem estava Aí falando? Jesus ele vai e fala, né? Para trás de mim, Satanás, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. E aí, cara, é compreender, você falou tudo. Precisa compreender o evangelho, porque senão você vai nas vozes, né? Você vai naquilo que lhe convém, naquilo que é achismo, naquilo que está mais confortável à sua carne, porque, cara, morrer, renunciar... É o evangelho sem cruz. É o evangelho sem Cristo, o evangelho sem cruz, o evangelho sem igreja, que é, eu sou igreja sozinho, não existe margem alguma na escritura. E o evangelho sem reino. E o evangelho sem reino. Então eu entro pela graça, mas não vivo o reino. Então eu me torno um habitante de um novo reino, mas eu não falo a língua do reino, eu não me pareço com ninguém. Eu sou sozinho. Faço o que eu quero. Sou errante. Faço o que eu quero. Essa questão do sola escritura é uma coisa que... isso não é... Agora tem pego muito forte a igreja. Uhum. Porque muitos falsos mestres têm sido confrontados pela escritura. E isso para eles é terrível. Então eles começam a dizer assim, nem tudo está na escritura. Nem tudo está aqui. Porque... toda seita, toda heresia, tudo surgiu a partir dessa ideia. Eu não preciso de tudo que está aqui. Tem coisas que estão fora. Isso afronta a igreja desde o início, por isso que Paulo aos Efésios e aos Colossenses fala tanto de mistério. Então, aos Efésios ele fala sobre o mistério da igreja, revelado em Cristo. Aos Colossenses ele fala do mistério de Deus, que é Cristo. E ele fala do mistério porque existe o gnosticismo, que é a ideia dos segredos ocultos, né, que podem trazer uma revelação a par do evangelho. Então isso não é de agora. Isso é desde lá, já tinha esse problema. Então pessoas têm se apropriado dessa ideia para poder dizer o que quer. Não, mas isso aqui vai contra esse texto, mas nem tudo está aqui. Por isso que essa luta, por isso que às vezes, claro, não me comparando a Paulo de maneira nenhuma, mas usando as palavras de Paulo, os sintores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque essa é a esperança da glória. Aleluia. A esperança da glória é a transformação da natureza. É sobre isso que é o evangelho. É sobre Deus me justificar e por isso agora, pelo sangue de Cristo, eu que estava longe, agora posso estar perto dele. E porque eu estou perto dele, eu contemplo a ele e isso transforma a minha natureza. Isso é o evangelho do reino. Com um propósito eterno, que é a restauração de todas as coisas. Por isso que lá em Apocalipse 14, o João vê um anjo voando pelo meio do céu, dizendo, eis que tem o evangelho eterno. Então quem acha que vai morrer hoje e quando abrir os olhos na eternidade vai saber tudo sobre o evangelho, que nem diriam hoje em dia, está por fora da revelação. Uau. O evangelho é muito mais do que isso. É o evangelho eterno. Que lindo, cara. Que legal, mano. Acho que nossa conversa inicial tá muito... Nós estamos no início dessa conversa. Acho que essa nossa primeira conversa, podemos estar encerrando e trazendo à luz, né? O evangelho, então, é Cristo, igreja, cruz e reino. Cruz e reino. Em cima de Mateus 16. Cristo é o propósito da minha vida, que é morrer para o mundo. A igreja é o coletivo ao qual eu faço parte agora, o corpo de Cristo, a família do Pai e o templo do Espírito. A cruz eu morri. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim e o reino é o reino de agora, o governo de Deus sobre a minha vida, que transforma a minha natureza. É o Pai Nosso. Pai Nosso. Eu consigo ver o Pai Nosso nisso também. Que lindo, cara. Glória a Deus. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também o Alan aí que está nos gravando, o Giba, a Samara, todo o grupo A Sua Voz, pela oportunidade de podermos falar de Deus, do Evangelho e também transmitir aquilo que nós carregamos e professamos, né? Obrigado também, Alexander, por ter aceitado o nosso convite aí, cara. Raul, com certeza a gratidão é minha por ter essa oportunidade de estar colaborando com vocês aí nesse trabalho que Deus colocou na mão de vocês. E a minha oração é que
cada dia mais a revelação e a transformação do entendimento esteja sobre a tua vida para que você possa transmitir isso aos outros, como Aleluia. tem feito. E a gente sabe que isso é gradativo e vai crescente na nossa vida. Essa é a minha oração por ti. Minha gratidão e que a graça de Cristo esteja sobre a tua vida. Aleluia. Muito obrigado. Pessoal que nos acompanha de casa, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Curta aí o nosso podcast aí, compartilha com seus familiares, amigos, para que, em nome de Jesus, mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com essa palavra, para que o evangelho do reino alcance todas as nações, todas as pessoas, para que o nosso Senhor esteja conosco. Amém? Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe.